Estudo ilumina sua vida, sabedoria dá, com fé e a razão. Boa tarde, meus irmãos, queridos amigos, que todos estejam bem, que Jesus esteja sempre em nossos corações. Gosto muito de falar isso sempre que vou começar algum estudo, alguma reflexão, para nós lembrarmos desse mestre querido, amigo, companheiro. Lembro de Jesus naquela passagem que falou: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo, eu vos dou a paz de Deus, que o mundo não pode dar. E não pode dar, meus irmãos. Não se turve os vossos corações, nem se arreceie. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então vamos ficar firmes na nossa esperança, na nossa fé, vamos estudar muito, vamos conversar uns com os outros, nos fortalecendo e vamos seguir em frente, meus irmãos. E hoje convido a todos vocês a conversarmos um pouquinho sobre a autoestima e a evolução espiritual. E vocês podem estar pensando o que a autoestima tem a ver com evolução espiritual. E vamos descobrir, meus amigos, que tem tudo a ver. Por quê? Porque a autoestima, ela está no campo emocional. Vamos imaginar a autoestima como um grande maestro de uma orquestra, onde cada músico é uma emoção nossa. Então imaginem os músicos tocando seus instrumentos, cada um como quer, não sabe a altura certa, quando entra, quando para. Então a autoestima é esse maestro regendo todas as nossas emoções. Então vejam a importância de ter uma autoestima equilibrada. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. A autoestima, ela é muito importante, por quê? Porque ela influencia no que fazemos, como fazemos, com quem fazemos e por que fazemos. Então percebam, a nossa vida, ela é regida por relacionamentos. Esses relacionamentos em casa, em família, no trabalho, na casa espírita, os amigos que você conhece na vizinhança. Nossa vida é toda em torno de relacionamentos. Então, se a autoestima rege minhas emoções, juntamente com a minha razão, que elas tem que andar juntas para poder ter um discernimento aí para saber a hora que a emoção já fez o papel dela e ela precisa ser domada pela razão. Então a autoestima é esse maestro. Vamos ver aqui uma definição que ela está bem completinha para nós entendermos mais um pouquinho sobre isso. Autoestima é uma avaliação sua sobre você mesmo. Então hoje o assunto aqui é você, sou eu, somos nós, como esse indivíduo único, nós somos únicos, especialmente únicos, filhos desse Pai de amor, espíritos imortais. Então essa é uma avaliação sua sobre você mesmo. Então, autoestima é a confiança que eu tenho na minha capacidade de pensar, de enfrentar os desafios da vida. Então, se eu tenho uma boa autoestima,
Eu sei que eu mereço usufruir dos resultados dos meus esforços. Eu sei que eu posso falar para as outras pessoas das minhas necessidades, os meus limites, que às vezes não conseguimos falar para os outros os nossos limites, dizer sim, dizer não, isso é muito importante. E para conseguir fazer isso, sem ficar com medo de ser rejeitado, de não ser mais amado, porque nós pensamos muitas vezes que se nós nos mostrarmos como somos, que as pessoas não vão querer mais saber de nós. Mas isso é um engano que às vezes a baixa autoestima faz a gente acreditar nisso. Então, a autoestima é saber que nós podemos e merecemos ser felizes. Não é muito bom isso? A gente saber que pode, que merece, se nós estamos nos esforçando para isso, que nós merecemos ser felizes. Isso é muito bom. Então, existem alguns pilares para nós construirmos essa autoestima. Nós precisamos de alguns pilares. A psicologia, pessoal, ela fala que a autoestima ela é construída na infância, uma idade principalmente de 0 a 7 anos. Mas vamos tratar aqui, e agora eu estou falando para os espíritas. Nós que somos espíritas sabemos que nós não vivemos só uma vida e que tudo que nós aprendemos em nossas vidas vai se tornando o quê? A nossa bagagem. Nós carregamos uma bagagem conosco. Tudo que nós aprendemos faz parte da nossa bagagem, é a nossa herança. Cada virtude conquistada faz parte da nossa herança. Então, se nós já estamos há algum tempo construindo essa autoestima, quando eu reencarno, eu vou ser aquela criança desinibida, que tem facilidade para se expressar. Eu vou ser aquele adolescente que ele não vai ter medo de se expor. Então, por mais que você nasça num lar e o teu ambiente familiar não reforce sua autoestima, não te valorize, que você sofra até algumas violências psicológicas ou físicas, se você já é um espírito que vem trabalhando a sua autoestima, essas coisas vão fazer você ter umas oscilações. Mas, como já é uma herança sua, ela vai voltar para o nível dela normal, que é uma boa autoestima. Então, o que eu estou querendo dizer aqui com isso? Que nunca é tarde para começar. Essa é a parte boa que essa doutrina maravilhosa nos diz. Nunca é tarde para começar nada, nunca é tarde para aprender. E a autoestima é um aprendizado. Ela é como um músculo que precisa ser trabalhado sempre. É como um músculo. A gente tem que trabalhar o músculo para ele crescer. E mesmo as pessoas que são atletas, quando eles param de se exercitar, o que acontece com o músculo? Ele diminui. Então, a autoestima é um reforço diário que nós vamos trabalhando e construindo. E acredito que seja uma construção que não tenha um fim muito fácil, né? Nós estamos sempre em construção dela e mantendo. Nós temos que manter também. Então, sabendo que temos que construir a nossa autoestima, como que eu faço isso? Então, existem alguns requisitos que nós vamos chamar de pilares da autoestima. Imaginem que ela é uma construção e ela é sustentada por alguns pilares. E vamos falar aqui, meio que rapidamente, por causa do tempo,
de alguns deles. O primeiro que eu queria falar para vocês é a autoconsciência. O que é autoconsciência? Seria esse autoconhecimento. E o que vem a ser o autoconhecimento? Nós precisamos nos perceber, prestar atenção em nós, esse ser interior que nós somos. Porque no dia a dia, nós estamos envolvidos com todas as situações, com as pessoas que convivem conosco, com o nosso trabalho. E nós precisamos nos perceber, saber como anda a minha fala com as outras pessoas, como andam os meus sentimentos, o que eu ando guardando nessa minha bagagem que eu sei que eu vou levar comigo depois que eu deixar o corpo. Essa bagagem é minha, é o meu perfume. Então é muito importante nós averiguarmos todos os dias o que a gente está guardando. Então, tenho que prestar atenção nos meus pensamentos. Onde andam os meus pensamentos? Na hora que eu não estou resolvendo nada, conversando com ninguém, quando eu estou naquele lugarzinho que é eu comigo mesmo, onde fica girando o meu pensamento? Então é nos perceber, não podemos nos abandonar, achar que viver é só interagir com os outros, porque nós precisamos dessa conversa interna. Nós, meus irmãos, somos seres individuais e apesar de vivermos nos relacionando, e isso nós não estamos falando aqui para ninguém se isolar, de forma alguma. Nós sabemos que o isolamento embrutece o homem. Nós não conseguimos evoluir sem o outro, nós precisamos do outro para até nos enxergarmos, porque é através do outro que nós podemos analisar como anda a minha fala, a minha percepção, a minha empatia, como está o meu ser com relação a conseguir compreender, a conseguir realmente ter a paciência que nós tanto precisamos, a fazer esse movimento de nos colocar no lugar do outro. Sem o outro nós não conseguimos evoluir. Então, o nosso objetivo é esse: estabelecer um diálogo interno, sempre. Nós precisamos estabelecer um diálogo interno e ser os nossos melhores amigos. Precisamos, isso é essencial, porque o autoconhecimento é a chave do progresso individual. Isso daí está na questão 919 do Livro dos Espíritos. Depois deem uma olhadinha, quem ainda não leu. Tá. Autoconsciência e autoconhecimento, né, que são a mesma coisa, é um pilar que sustenta, um dos pilares que sustenta a autoestima. Então vamos ao segundo. Eu separei aqui 3 pilares que são os mais importantes desses todos, e eu posso dizer que os outros, se nós prestarmos atenção nesses 3 pilares que eu vou falar agora, os outros eles já vêm na onda, como dizem, né? Então, o segundo pilar é a autoaceitação. Não tem como nós construirmos uma boa autoestima sem nos aceitar como somos. E não se assustem. Nós não estamos falando aqui de não querer evoluir e aquele pensamento, se quiserem gostar de mim, tem que gostar do jeito que eu sou. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando essa conversa com você mesmo. Aceitar-se aonde já conseguimos chegar.
nós temos todos uma caminhada longa. Alguns de nós já passa dos 60.0, eu estou com quase 50.0. Então nós temos toda uma caminhada cheia de lutas, de desafios vencidos. Alguns não conseguimos vencer, outros conseguimos. Então nós estamos falando aqui desse olhar para trás com um olhar mais compassivo, mais paciente, mais amoroso mesmo, e ver o quanto nós já caminhamos. Quantas vezes nós falamos assim, nossa, há 5 anos atrás, se fizessem isso comigo, eu nem sei. É disso que nós estamos falando, de cada progressinho, por menor que seja. Nós precisamos aceitar o degrau que nós estamos. E cada um está no degrau que pode. É isso que precisamos compreender. Temos que ter mais paciência. Então, aquela velha e famosa frase lá da antiga Grécia, homem, conhece a ti mesmo, conhece o teu tamanho. Nós precisamos saber o nosso tamanho real. E aí, vamos falar, do conhece-te, conhecimento, aceitação, porque nós não podemos, meus irmãos, nem ser aquele gatinho que olha para o espelho e se vê um leão, e nem podemos ser o leão que se olha no espelho e se vê um gatinho. Não podemos estar enganados sobre quem realmente somos e, de repente, nos chatear quando o outro aponta algum defeito nosso. Porque se nós soubermos exatamente o nosso tamanho, quando o outro chegar e fazer um comentário, às vezes maldoso, ou às vezes uma crítica construtiva, que nós precisamos saber ser criticados para o nosso próprio bem, é aí que nós nos tocamos e refletimos. Se nós formos maduros, nós ouvimos uma crítica, refletimos, vemos se tem cabimento ou não e tentamos melhorar. É isso que um ser maduro faz. E nós temos que aprender muito isso, porque é muito difícil receber críticas. Então, é saber o nosso real tamanho, para melhor conviver com as pessoas. Certo? E agora vamos falar de um pilar que ele sustenta todos os outros pilares e ele é o mais importante de todos. Estamos falando do auto-amor. Esse sentimento que é um bem-querer por nós mesmos. Todos nós sabemos que precisamos aprender a amar ao próximo como a nós mesmos. Mas o que não pensamos às vezes é que muitos de nós não têm um amor por si mesmo. Nós sabemos através de diversos livros da mentora Joana de Ângeles que muitos de nós nascemos com muita culpa, porque nós, antes de reencarnarmos, fizemos uma programação espiritual e nos foi revelado muitas das coisas que nós fizemos por ignorância, maldades, equívocos, muitos equívocos. Então, muitos de nós têm gravado na alma esse arrependimento, essa culpa, não consegue se perdoar. Então, nós trazemos isso para essa vida atual. Então, muitos de nós não têm um sentimento, uma imagem muito boa sobre si mesmo. Então, como eu vou amar ao outro como a mim mesmo? Eu vou amar o outro desse jeitinho meio cambaleando que eu amo a mim. Então, entendem? Nós não estamos falando aqui em nenhum momento de egoísmo, porque às vezes parece, quando nós estamos falando muito de nós, como seres individuais, especiais,
e que nós precisamos amar a nós primeiro do que amar ao próximo, fica aquela pontinha de desconfiança, não é verdade? Eu tenho certeza que em vocês também fica, de que nós estamos sendo egoístas. E ao longo dos séculos, nós fomos nos equivocando com relação a isso, ao ponto de algumas pessoas se abandonarem completamente para poder cuidar só do próximo. Abandonar-se, não cuidar de si. Tem pessoas que nem ao médico vão, esquecem completamente, não se alimentam, cuidam só do outro. Nós temos que ver sempre, meus irmãos, um equilíbrio. A vida é feita de equilíbrio. Então é nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. É o caminho do meio. E esse caminho do meio não é morno. É o sim, sim e não, não. Então precisamos ter esse olhar mais amoroso conosco também. Além de treinar esse amor ao próximo, o auto-amor, ele é como se fosse uma grande base para que eu consiga realmente amar ao próximo. Sem carências, porque às vezes pensamos que estamos nos doando tudo de nós para o outro, mas existe aí uma grande carência emocional, uma grande dependência emocional, que o auto-amor poderia preencher todo esse vazio. E aí, ao invés de eu cobrar do outro uma retribuição, um amor, eu estaria simplesmente transbordando do amor que eu já construí em mim. Vejam que é bom para todo mundo. É bom para nós, que nós ficamos felizes. É bom para o próximo que está perto de nós e a gente dividindo alegria, bem-estar. Porque a pessoa que está bem consigo, ela fica bem com todo mundo. Tem uma música que diz que o homem que está em paz não quer guerra com ninguém, e é a maior verdade do mundo. A pessoa que está com espinho no pé doendo, ela não vai dar o melhor de si para o próximo, porque ela está sofrendo, ela está com dor. Então esse vazio que tem dentro de nós, que às vezes é a falta de Deus, nós precisamos nos preencher com o amor de Deus, porque Ele está em toda parte. É só nós buscarmos. Precisamos nos encher com o amor de Deus e construir esse alto amor. Isso é muito importante. Bem, meus irmãos, uma coisa muito importante que eu queria falar é que em momento nenhum alto amor é egoísmo. De forma alguma. O egoísmo, ele quer tudo para si. Ele não divide nada com ninguém. E nós não estamos falando disso aqui. Nós estamos falando desse cuidar de si exatamente para que eu possa dar o melhor de mim. Vejam a diferença. O auto-amor, ele é fraterno, ele é benevolente, ele é caridoso. Porque eu já tenho amor. Então eu distribuo, porque só podemos dar aquilo que temos, eu distribuo esse amor que vem de Deus e através de mim me preenche, e eu, feliz comigo mesmo por estar seguindo num caminho que sei, a minha consciência diz que eu estou no bom caminho. Então o auto-amor também depende das minhas atitudes. À medida que eu vou me transformando para melhor, o meu auto-amor vai aumentando, porque eu vou me olhar com bons olhos. Eu sei que eu estou fazendo o melhor que eu posso. Então, o egoísmo não divide nada. Inclusive, se eu tenho um conhecimento, eu guardo ele para mim. Porque eu quero ser o número 1 em tudo, o outro não pode ser melhor do que eu. Eu fico muito competitivo no egoísmo. O auto-amor não. O auto-amor, ele reúne, ele quer expandir, ele quer dividir conhecimento, afeto, alegria.
Ele se coloca no lugar do outro para poder o outro vir para a alegria também. Então vamos diferenciar bem isso. Egoísmo não divide nada. O auto-amor quer se encher de amor para poder transbordar para os outros, para que o ambiente à sua volta fique muito melhor, para que onde ele seja aquele que é a esperança, que é o otimismo, que é o bem-estar, porque isso é caridade. Isso é uma caridade muito bonita, você estar bem para não ser um fardo para o outro. E agora, meus irmãos, eu tenho um projeto para apresentar para vocês, que é um projeto de auto-amor. Como eu faço para gostar desse bichinho que eu vejo no espelho todos os dias? Como nós fazemos para nos amar do jeitinho que somos, esses ursinhos carinhosos, fofinhos, essas coisinhas de Jesus que somos nós, esses seres em evolução. Então, eu trouxe aqui para vocês esse projeto de auto-amor que tem me ajudado bastante e eu vou dividir ele com vocês. Ele é um projeto de uma psicóloga especialista em autoestima. Então, ela fez 11 passos que nós vamos começar agora. O primeiro, identifique suas qualidades. Todos nós temos qualidades. E se você não consegue ver nenhuma qualidade em você, você precisa procurar ajuda. Isso é muito sério. Nós precisamos ser capazes de ver em nós qualidades, não para nos compararmos com ninguém. Aliás, a comparação com os outros nós temos que parar de fazer agora. Assim que começarmos esse projeto de auto-amor, ninguém se compara mais com ninguém, porque nós somos únicos. Nós somos seres únicos no mundo, no universo. E nós precisamos nos comparar conosco. Eu preciso olhar para trás e ver o quanto eu melhoro ao longo dos anos, ao longo dos dias, ao longo das semanas. Eu, me comparando comigo, eu com certeza vou ver uma melhora e isso vai me fazer ficar feliz. Se eu me comparo com outro, eu não vou ter qualidades que o outro tem e eu vou me sentir inferior, vou sentir inveja do outro. Isso não é bom, isso é horrível, gente. Inveja, nós temos que nos livrar desse sentimento. Uma vez perguntaram para o Chico Xavier se ele tinha visto algum espírito que tinha assustado ele, o que deu mais medo nele com a visão que ele tinha do plano espiritual. E o Chico Xavier falou que a coisa mais horrível que ele já viu com a visão dele, mediúnica, era a energia da inveja, que nós não fazemos ideia como é horrível. Então, de tudo que o Chico já viu, irmãos inferiores, obsessores, ele falou que a energia que sai da pessoa quando ela sente a inveja é a coisa mais horrível que ele tinha visto. Então, realmente, é um sentimento que todos nós temos em maior ou menor grau. Por quê? Porque nós cismamos de nos comparar com os outros. Então, daqui para frente, não se compare mais com ninguém, só com você mesmo, ok? Então, o segundo passo, reconheça o seu valor. Nós precisamos reconhecer o nosso valor pela nossa coragem, pelas nossas atitudes no bem, que são acertadas. Precisamos, com aquela olhadinha que nós damos para o passado e vermos o quanto nós já superamos na nossa vida, o quanto nós já superamos. Todos nós já fomos traídos,
abandonados, rejeitados. Quantos de nós já sofremos bullying na nossa infância, até dos priminhos, na escola, em família? Os jovens que estão aí assistindo, que sofrem, o quanto nós já superamos em nossa vida, nós somos muito fortes. E eu me lembrava outro dia, conversando aqui em casa, que Jesus, ele sempre colocou a gente para cima. Por que nós queremos nos colocar para baixo? Às vezes ficamos repetindo aquelas frases que são verdadeiros mantras. Eu não consigo fazer isso. Eu não sou bom em nada. Eu não... Então isso são repetições e as palavras têm poder. Os pensamentos são matéria e a palavra reforça um pensamento. Então, o que nós andamos criando, co-criadores que somos? Jesus falava, vós sois deuses. E eu pergunto para vocês, qual é a parte do vós sois deuses que nós ainda não compreendemos? Qual é a parte? Jesus disse, vós sois deuses. Vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Numa época em que não tinha energia elétrica, geladeira, o sal, pessoal, era tudo. Sem o sal não se conservava alimento nenhum, tudo estragaria. Nós somos o sal da terra. Ele disse que se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, nós poderíamos falar para a montanha sair do lugar e ela sairia. Então veja que Jesus o tempo todo mostrando dessa força que nós temos dentro de nós, só que nós não despertamos ela. Então vamos despertar esse auto-amor, essa autoconfiança e vamos começar a ter atitudes mais acertadas em nossas escolhas, mais acertadas, para que nós possamos confiar em nós. Porque a autoconfiança é isso. O meu eu interior não confia muito em mim, ele acha que eu não dou conta. Então vamos falar para ele que nós damos conta sim. Vamos acertar cada vez mais e aumentar assim essa autoconfiança. O terceiro passo, invista em você. Nós precisamos investir em nós. Então, uma coisa muito importante desse investir em você é cuidar da sua saúde. Nós precisamos cuidar da nossa saúde, porque nosso corpo é o nosso veículo aqui de transformação, de aprendizado na Terra. Então, somos muito responsáveis por ele. Então, cuidar da nossa alimentação, fazer atividade física, cuidar com o que colocamos para dentro de nós, porque todo alimento deveria ser para nos alimentar e nos nutrir. Só que nós esquecemos disso, nós comemos por prazer, nós bebemos por prazer. Então precisamos ter muito cuidado com o que ingerimos, porque cada alimento nosso, ele vai para o nosso sangue e é ele que alimenta as nossas células. E a atividade física, ela é muito necessária para o nosso corpo. Eu sempre tive muita preguiça de fazer atividade física, até que eu vi uma reportagem de um neurocientista falando da importância da atividade física, nem que seja meia horinha por dia. Faça o que te apraz. Corra, caminhe, pule, faça polichinelo, compre um pula-pula daquele, faça o que for, mas faça uma atividade física. Porque nós pensamos que o cérebro que ele está isolado do corpo, preso nessa caixinha que é a nossa cabeça. Parece que ele está protegido dentro da cabeça. Mas a atividade física, ela ajuda na circulação sanguínea e leva oxigênio para todo o nosso corpo, todas as nossas células, inclusive para o cérebro. E ele falando que
melhorando a circulação do nosso corpo, nós estamos melhorando a circulação sanguínea no nosso cérebro, que precisa muito de oxigênio, de nutrientes. Pensem, ele comanda o nosso corpo. Então, existe um hormônio, que eu até anotei aqui para não esquecer, que é a irisina. Nosso hormônio já produz naturalmente nosso corpo já produz naturalmente esse hormônio, só que com a atividade física ele é produzido em grande escala. E pasme, esse hormônio irisina, ele previne o Alzheimer e todos os tipos de demência, porque ele facilita aquela comunicação entre os neurônios. Vejam só como é importante a atividade física na nossa vida. Então vamos pensar muito nisso, meus irmãos. Então, investir em você. Vamos cuidar do corpo, vamos cuidar da nossa alma também. A nossa alma pede. O que você gosta de fazer? Vamos fazer o que nós gostamos, tirar um tempinho para nós, para ouvir aquela música que você gosta, para ver aquele filme que você gosta, para dar um jeitinho no cabelo, né? O Divaldo, outro dia eu ouvi ele falando, eu ri muito, que ele pinta o cabelo sim, porque ele não quer assustar ninguém. Então nós não podemos assustar ninguém, temos que estar limpinhos, cheirosinhos, bonitinhos, sim. E cuidar de nós, precisamos estar bem, meus irmãos. Vamos investir em nós. Estudar muito também, porque o estudo, ele exercita a nossa memória, ele exercita a nossa inteligência, nós acumulamos conhecimento e se for aprendido com amor, nós nunca mais vamos perder. Já é uma bagagem do espírito. Então vamos desenvolver nossos dons, quem tem algum talento desenvolva, vamos nos aprimorar o máximo que nós pudermos extrair de conhecimento aqui da Terra, que é onde estamos agora. Vamos buscar. Nunca é demais aprender. Nunca vai ser demais. E agora o quarto passo, que é não queira mudar as pessoas. Isso é difícil, que nós adoramos tentar mudar as pessoas. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos mudar a nossa forma de reagir ao que as pessoas nos fazem. Então vamos mudar o olhar, ver o lado bom de todas as coisas. E tem uma frase do filósofo Confúcio, lá da antiga China, que diz assim: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. E nós já sabemos disso, que a maior caridade é você conseguir vencer as suas más inclinações, se tornar uma pessoa melhor e servir de exemplo para as pessoas que estão te vendo, que trabalham com você, da sua família. Porque muitas vezes nossas palavras, nós queremos ensinar e não conseguimos praticar muito daquilo que gostamos de ensinar. Então as palavras, às vezes, elas podem estar carentes de atitudes. Então nós precisamos ter essas palavras que saem da nossa boca, elas têm que estar tentando ecoar dentro de nós também, se materializando na nossa vida como atitudes. Por isso que os exemplos arrastam, porque quando nós vemos uma pessoa tomando uma atitude boa, no bem, fazendo algo que nós vemos verdade naquilo, essa atitude, esse exemplo, ele arrasta. E foi isso que Jesus fez conosco quando reencarnou aqui na Terra. Ele arrastou multidões com seu exemplo de amor, de respeito, de paciência, de muita compaixão. Então, mudar as pessoas, talvez, mas com exemplos, com a vida. Passo 5. Identifique suas necessidades. Então, precisamos descobrir
O que necessitamos para ser mais felizes do que já estamos? Então, vamos prestar atenção no nosso corpo, ver aonde está doendo. Vamos descobrir qual o nosso problema. Muitas doenças nossas são ligadas, ou a maioria, são ligadas ao nosso emocional. Então, estômago tem muito a ver com o sistema nervoso, com irritabilidade. Então, vamos identificar tudo que podemos melhorar em nossa própria vida. Vamos assumir a responsabilidade das nossas escolhas. Vamos assumir os nossos erros. Vamos pedir perdão, porque o verdadeiro erro, pessoal, nós cometemos um erro. Todos nós erramos, todos nós nos equivocamos, nos arrependemos. Mas o verdadeiro erro é quando não tentamos consertar o erro. Quando não aceitamos que erramos, quando não vamos pedir perdão e consertar o nosso erro. Aí é que está o verdadeiro equívoco. Porque errar é do ser humano. Se não fôssemos passíveis de erro, nós já estaríamos num planeta de regeneração. Já estaríamos em Marte, Júpiter, não é mesmo? Então, identifique suas necessidades. Escute sua voz interior. Vamos ouvir mais as nossas intuições. É nesse momento que o nosso guia espiritual, ele tenta nos passar pensamentos de esperança, de otimismo, de coragem. Então vamos ouvir essa voz interior. Vamos prestar mais atenção nas nossas necessidades. Então, vamos ao 6º passo. Enfrente o medo. Seja positivo. Pense que vai dar certo. Não vamos ficar com medo antes de fazer. Vamos tentar, vamos enfrentar. Enfrentar o medo é um passo muito importante para a conquista da autoestima, porque enfrentando os nossos medos, nós estamos dizendo sim para a autoconfiança, sim para eu posso, eu quero, eu vou mudar. Como diz a canção, eu posso, eu quero, eu vou mudar. Do peito carrego o dom de amar. Então, faça dar certo. Faça tudo o que você for fazer, seja no lar, seja no trabalho, seja em qualquer lugar. Faça tudo com aquele toque de amor. Quando nós fazemos as coisas com amor, é impossível não dar certo. Então, vamos ter esse pensamento otimista e o medo vai aos pouquinhos ficando com vergonha de nós e vai saindo de fininho, que é isso que nós queremos, que o medo, aquele medo infundado, que não tem razão de ser, que é um raciocínio ali da ansiedade, do e se, esse medo, a gente quer que ele vá saindo de fininho, ele fique com vergonha da nossa autoconfiança, certo? O 7º passo, aprenda com os seus erros. Esse é um passo muito importante também, porque senão nós vamos ficar nos repetindo, perdendo tempo, repetindo de ano. Então, aprender com os erros e não cometer de novo. É o vá e não peques mais que Jesus falou, não é mesmo? E muita coragem nós precisamos. Coragem significa agir com o coração. Nós pensamos que coragem é ir para a batalha, para brigar com o outro, para falar tudo. Coragem, a verdadeira coragem, o significado da palavra na sua origem, é agir com o coração. E isso, meus irmãos, é preciso muita coragem para nós agirmos com o coração. Então, passo número 8,
Seja flexível. Precisamos ser flexíveis, ter resiliência, porque nós precisamos ser firmes, nós precisamos viver com um propósito, com um objetivo, saber onde queremos chegar, e nós sabemos onde queremos chegar, que é a perfeição. O nosso trajeto, ele vai dar no amor pleno. Nós todos temos sede de plenitude, de amor, e nós estamos buscando isso. E se nós lembrarmos de toda semente, até ela virar uma árvore, ela precisou primeiro romper aquela casquinha que a envolvia. Então, se nós formos rígidos demais, inflexíveis, nós não vamos romper a nossa casquinha. E nós precisamos romper essa casquinha para que nós possamos crescer, dar frutos, bons frutos, espalhar tudo que temos dentro de nós de bom, deixar brilhar a nossa luz, como Jesus falou. Então, vamos ser flexíveis. Passo número 9, não se culpe, perdoe-se. Tudo que nós precisamos, meus irmãos, é de auto-perdão. Como necessitamos de auto-perdão? Com toda essa bagagem que nós carregamos e às vezes muitos remorsos, arrependimentos, nós precisamos nos perdoar, porque pensem numa criancinha que está aprendendo a andar, que está aprendendo a falar. Algum pai, alguma mãe vai bater na criancinha, maltratar a criancinha porque ela não aprendeu a andar ainda, porque ela está caindo, porque ela está trocando o L pelo R ainda, porque ela não está conseguindo falar papai, mamãe. Não, nós sabemos que é próprio da criança esse engatinhar, ir meio desequilibrado, até ela ter a firmeza nos passos, nas perninhas para poder caminhar. Então nós somos essas criancinhas de Deus, nós somos esses seres que estão aprendendo entre erros e acertos. O Pai nos deu o livre-arbítrio, o amor dele. Ele quer que nós saibamos escolher por livre e espontânea vontade o bem e o amor. Ele não vai impor, porque senão nós não estamos fazendo a nossa vontade. Ele quer que nós saibamos, através de erros e acertos, a escolher o caminho do bem. Isso é muito lindo, né? É muito lindo essa liberdade que Deus nos dá. Então, não se culpe, perdoe-se. Perdoe-se, esse passo é um passo muito importante para o auto-amor. Então, já estivemos no plano espiritual, já programamos a nossa atual existência, estamos aqui cumprindo um destino que nós mesmos programamos para nós, para nos acertarmos com a justiça divina. Então, por quê? Por que ficarmos com raiva de nós? Às vezes formando doenças no nosso corpo, as doenças autoimunes. Muitas das nossas doenças do corpo são por essa falta de perdão. Então trocamos aquele velho chicotinho que nós ficávamos, né, nos penitenciando, e hoje fazemos doenças psicológicas e doenças físicas. Então, meus irmãos, de hoje em diante, parou. Vamos nos perdoar, certo? Porque Deus, se Deus nos perdoa, nós também podemos nos perdoar. Vamos lá, porque não se perdoar, sabem o que é? Orgulho. Porque nós não admitimos ter feito certas coisas. Então nós ficamos com raiva de nós mesmos. A culpa é uma mágoa de nós mesmos. Como eu pude fazer aquilo? Então agora eu vou me maltratar. Então encontramos diversas maneiras de nos maltratar.
Então chegou a hora de parar e vai ser hoje, ok? Então, o passo número 10 agora. Aprenda a aceitar elogios e faça muitos elogios também. Isso daí é uma questão que às vezes temos dificuldade, não é mesmo? De aceitar elogio e de fazer elogio. Por exemplo, alguém elogia alguma coisa que você fez, ao invés de nós agradecermos, nós ficamos sem graça, que eu não sei de onde vem essa coisa da gente ficar sem graça na hora que recebe um elogio. Todos nós acredito que passamos por isso, e às vezes falamos, não, são seus olhos, não, que isso, não faça isso comigo. Então, aceitar elogio é admitir que alguma coisa que você fez foi bom. Então, muito cuidado para não cairmos numa falsa modéstia de ficar negando as coisas boas que fizemos. Vamos aceitar sim elogios, não precisamos ficar soltando fogos, mas precisamos ter essa alegria sim de admitir, puxa vida, ficou bom o negócio que eu fiz, deu certo, as pessoas gostaram, cumpri com minha obrigação, cumpri com aquela contribuição. Isso daí é uma coisa adulta. As pessoas bem resolvidas com a autoestima sabem receber elogios e sabem também fazer elogios. Nós não precisamos ficar preocupados que o elogio que eu vou fazer ao outro vai estragar o outro, ele vai ficar se achando. Não, nós precisamos dar esse retorno para o outro do que ele está fazendo. Valeu a pena, foi bom, obrigada pelo seu tempo, pelo seu trabalho, pelo seu estudo, pelo seu amor empregado nisso. Isso faz bem para quem fala e para quem ouve. Então é uma coisa que nós precisamos aprender, principalmente eu sofro um pouquinho com isso. O 11º passo, número 11, acredite em você. Busque seus sonhos e ame-se muito. Olha que maravilha, o último passo. É muito bonito, né? Acredite em você. Nós precisamos acreditar em nós, nas nossas habilidades, nas nossas capacidades, que todos nós, chegando nesse passo 11, nós já pensamos nos nossos valores, nas nossas qualidades, já estamos amadurecendo um pouquinho essa coisa de tentar nos perdoar. Vamos trabalhar o nosso autoconhecimento e buscar os nossos sonhos, ter metas, pequenas e grandes metas. Precisamos sonhar, meus irmãos. Precisamos sempre estar vislumbrando algo lá na frente que faça nós levantarmos da cama todos os dias com aquela esperança. Eu tenho uma meta a cumprir hoje, eu tenho algo a fazer, eu tenho algo a doar de mim para o mundo. Cada um de nós veio doar algo de si para o mundo, para as outras pessoas, aprender com elas. A vida é uma eterna troca. Ninguém é tão inteligente que não tenha nada a aprender e ninguém é tão humilde, tão simples que não possa ensinar nada para ninguém. Então vamos pensar nisso a todo momento. Todas as pessoas que convivem conosco, seja até um atendente no mercado, ele vai ter uma postura que vai te ensinar algo, ou a fazer aquilo ou a não fazer aquilo. As pessoas ensinam as coisas para nós com os seus erros também. Quantos de nós não quis repetir os erros de seus próprios pais ou quis seguir aquele modelo porque foi bom, foi honesto, fez as pessoas felizes. Então estamos nessa constante troca com todos que cruzam por nós, inclusive os bichinhos, né? Os bichinhos se levantam, se espreguiçam, se esticam todos e isso faz muito bem para o corpo também. E agora, pessoal, chegamos ao fim desse nosso bate-papo.
E eu queria pedir para você, que está aí do outro lado me vendo, faça tudo isso hoje. Não é segunda-feira, não é amanhã, não é mês que vem, não é quando eu for. Faça tudo isso hoje. Vamos ser felizes hoje. Vamos ampliar o nosso olhar. Vamos ampliar o nosso olhar e vamos olhar o mundo à nossa volta, essa natureza maravilhosa, as pessoas que nos consideram, que nos amam, que às vezes não valorizamos. Vamos ser mais gratos, meus irmãos. A gratidão cura. A gratidão cura tudo. A gratidão e o amor. Então era isso que eu tinha para falar para vocês. E que Jesus possa estar sempre em nossos pensamentos e em nossos corações. Porque o que mais precisamos em nossas vidas é sentir esse amor que Deus o tempo todo disponibiliza para nós. Precisamos acreditar que não estamos sozinhos, jamais. Fiquem todos com Deus, um grande abraço em todo mundo e que a paz de Deus esteja com todos nós. Muito obrigada.